e nós vamos aprender nessa aula aí, trabalhar com textura de papel, referências, desenhos aí em perspectiva, né, que é o nosso Vanishing Point, nós vamos fazer uma introdução a ele, colagens, vamos trabalhar com sombra avançada, criando efeitos aí de sombra, reflexos, luzes, que é o highlights, então vai ter bastante coisa bacana aí pra gente nessa 14ª aula. Vamos começar com textura de papel. Vou criar um documento 500 por 500, vou colocar aqui textura papel e vamos criar um projeto, né, como se fosse uma textura de uma folha. Uma atividade bem bacana aqui, usando aí o modo RGB. Ok, perfeito. Feito aqui, nós vamos criar da seguinte forma. Dá um duplo clique no plano de fundo, deixa ele renomeado aqui, camada 0. Faça o seguinte, pega aqui a ferramenta lata de tinta, escolhe aqui na paleta de cores uma cor que fica bem rasinha, né? Parecido aí com uma folha 755605. Esse tom aqui, né, de amarelo meio marrom aí, essa cor esquisita. Vamos iniciar com ela, depois nós vamos aplicar algumas texturas em cima dela. Vamos fazer o seguinte, feito essa cor, né, inserida essa cor, nós vamos criar um retângulo. Poderia até fazer diferente. Ctrl Alt Z para desfazer. Eu vou aplicar essa cor no retângulo. Acho que vai ficar mais bem feito aqui. Então vamos criar um retângulo como se fosse a nossa folha. E aí já vai aplicar a cor nele aqui. Nós vamos trabalhar dessa forma. Perfeito. Feito isso, rasteriza a camada de retângulo, botão direito, rasterizar a camada para que ela fique editável. Pega aqui o laço poligonal e faz umas marcações assim, ó, como se estivesse rasurando aí, né, a folha. Como se ela estivesse ali mexendo na bordinha da folha. Ctrl Alt, Ctrl Z, né, ou Ctrl D. Errei ali a marcação da seleção. Se você der um duplo clique muito rápido, como eu fiz, próximo e rápido, ele fecha a seleção aí, né, sem você querer. Então tem que tomar cuidado com esse duplo clique. Prontinho, faça dessa forma e deleta. Ctrl D. Aqui dos lados a mesma coisa. Se quiser rasurar mais, ó, fazer mais pontos próximos, creio que fica mais bem feito. Em vez de fazer tão afastado como eu fiz ali. Ó. Ok. Aí, pá. Quando você errar assim, você pode vir aqui, ó, em adicionar a seleção e continuar ela também. Isso aqui funciona e funciona muito bem. Ó. Olha lá. Então aí evitou de eu precisar, né, de apagar a minha seleção. Então utilizem aí os recursos que tem disponível, que isso facilita bastante. Rasura assim os 4 lados e após ter feito isso eu vou apertar o Ctrl T para poder redimensionar aí, né, a minha imagem. Que ela vai ficar menor. Eu estou tirando muito pedaço aqui dos lados, então vai ser ideal que eu redimensione ela. Depois nós vamos aplicar um pincel ali para melhorar essas bordas essas bordinhas aí do papel. Vamos adicionar de novo, né, já que eu errei. Meu mouse está sensível. Quando o duplo clique tá rápido, você acaba ficando com dificuldade aí quando ele não está rápido, na verdade. Que aí ele fecha rapidinho. Ctrl D, depois Ctrl T e redimensiona aqui a folha, né, caso ela tenha diminuído muito. Ok, vou dar Enter aqui para confirmar. Feito as rasuras no papel, vamos pegar o pincel e vamos trabalhar em cima dele. Com o pincel selecionado, pressione F5 para ele abrir aqui o painel de opções referente ao pincel. Nós não trabalhamos com esse painel ainda, vamos aprender um pouquinho dele. Eu vou pegar esse tipo de pincel, que o meu está 533 aqui. Se eu passar o mouse em cima dele, ele mostra o nome, Sampler 6. Vou pegar ele, vou diminuir um pouquinho aqui, deixando ele com 250 pixels de tamanho, inicialmente. Aqui embaixo, ó, nós temos algumas opções. O espaçamento, que é a distância dele, eu vou colocar 47. Repara aqui como que afastou um preenchimento do pincel com o outro. Ó, vou colocar aqui, por exemplo, 2. Ficou bem coladinho, né? 15. Então ele vai afastando o espaçamento do pincel 47. Nós não tínhamos ainda trabalhado com esses espaçamentos. Aqui tem outras opções, a dinâmica da forma. Clica lá na dinâmica da forma. Tem diâmetro mínimo, tremulação de ângulo, redondez. Então tem diversas opções. Eu vou mexer em alguma delas aqui, ó. Vamos mexer deixa eu ver aqui, na tremulação de tamanho. Aumenta aqui o tamanho, tá 0, coloca 100.
para ela ficar assim, ó, menorzinho, mais tremulado. E aqui, ó, nós temos o ângulo também. Se você quiser mudar o ângulo do preenchimento do pincel, altera aqui. Vou deixar 61 que ele fica assim, ó, espalhado. Aí não fica aquela coisa igual ali. Isso aqui, a ideia é pegar esse pincel para passar na borda da folha. Vocês vão entender ali como que vai ficar.